Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Temática de hoje, eu quero viver o presente. Não é isso que a gente tem falado aqui? Mas será que a gente tem que ficar amarrado no presente, esquecer a nossa história, esquecer o nosso passado? Será que isso vale a pena? Será que a gente consegue, na verdade, fazer isso? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos tentar levar até você todo o esclarecimento sobre isso, porque nós temos alguém muito especial, daqui a pouco eu mostro para vocês, para a gente falar sobre isso e levar a nossa reflexão até assim, ter um pouco mais de clareza. É importante o nosso passado? Por que ele interfere na nossa vida de hoje? Por isso que é muito bom você pensar nisso. Quero começar esse bloco lembrando dos nossos queridos irmãos e irmãs que se tornaram ou reativaram seus cadastros. Acho que todos são novos aqui, né? Todos novos, sócios novos. É porque para nós é muito importante que você se torne sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Sem a sua participação, poxa vida, não tem como a gente levar a evangelização, a palavra de Deus a tantos lugares e temáticas como essa a tantos lugares do nosso país. Por isso eu quero agradecer muitíssimo ao José de Oliveira Medeiro, ele é de Ibiruba, lá no Rio Grande do Sul, tornou-se novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Também a Maria Benedita Guimarães do Rosário Silva, ela é de Viseu, lá no Pará, e ela tornou-se sócia, não é? E ela pede oração especial pelo seu neto Nildo, pede também por ela mesma e por seus familiares. A Célia Vieira de Freitas, ela é de Congonhas, lá em Minas Gerais, também ela se tornou sócia e vai receber a revista Das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Os outros dois vão receber a revista Brasil Cristão. A Rosângela Maria de Brito, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede pela saúde de Sidney Botaro, que ocorra tudo bem na sua cirurgia que vai fazer. Pede também pela saúde do seu pai, Antônio Bataro ou Botaro, está aqui, espero que não tenha lido errado, acho que é Botaro mesmo. Por sua mãe, Maria Botaro, e também pela saúde de Dona Lourdes e por toda a sua família. Então, olha, a vocês quatro, daqui a pouco eu vou colocar o nome de vocês aqui no livro de nossa consagração perpétua à Santíssima Trindade. No intervalo, fiquem tranquilos que eu vou colocar. Eu quero agradecer muitíssimo, porque a sua participação para nós aqui é, claro, importante demais. Lembra o quadro que nós fizemos aí? Que imagem é essa? Nós vamos abrir mais um quadrinho para que você possa identificar. Eu tinha dito para você que a pessoa que está nessa imagem, ele foi deixado num cesto quando bebê no Rio Nilo. Estou quase dizendo aqui, né? Tem que segurar. E também uma outra dica eu vou passar para você, que é a seguinte, olha, essa pessoa da imagem teve uma vida de luxo no Egito e foi criado pela filha do faraó. Quem será essa imagem aí? Eu já sei, então segurem aí, porque daqui a pouco eu conto. E não é muito legal isso. Olha, o Ricardo Alberto Sodiri, de São Sebastião da Grama, no interior de São Paulo, e Dalice Caseiro, de Jaú, no interior de São Paulo, Maria das Graças Cesarino, de Batatais, no interior de São Paulo, Francisca Barbosa de Oliveira, de Santa Cruz, lá em Pernambuco, Luzia Gravino de Almeida, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e de Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, Arli Santos Durães. Eu acho que eles estão acertando. Então, liga para cá, 019-3871-9620. E eu fico aqui aguardando a sua participação, porque a gente vai precisar mesmo que você diga aí quem é essa pessoa da imagem que você acabou de ver, tá bom? Muito bem, vamos bater um bom papo agora, não é? Com alguém que vai nos ajudar a entender essa questão de passado, de presente. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso papo. Eu recebo aqui no Você Pode Ser Feliz, Estela Moraes, psicóloga e coaching. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que fica feliz aqui, principalmente sabendo que a gente vai poder conversar sobre a questão do passado. As pessoas ficam presas mesmo à questão do passado às vezes? Sim, e muito. Né? As pessoas que vêm me procurar, né, buscando aí ajuda, essa orientação profissional, seja depressão, ansiedade, problema de obesidade, problema de questões de família. Obesidade também, nesse caso? Emocional. Problemas de questões de passado. Então, problema financeiro, porque a questão de administração financeira também tem a ver com emocional, né? O quanto a gente gasta, enfim. A maioria das questões, arrisco dizer que todas as questões que a gente tem de problemas tem a ver com o passado. A gente fica preso no passado e o que acontece lá reflete na nossa vida hoje. A gente consegue, por exemplo, se libertar dessas coisas? Se a gente faz um... Porque, por exemplo, como você é psicóloga e coaching, eu acho que
Você tem duas armas, modo de dizer, não é? Muito especiais, porque você tem essa questão de elementos para nos ajudar como ser humano, né? No nosso equilíbrio emocional. E tem essa questão também da praticidade, do coaching, de ajudar nessa questão organizacional, por exemplo. E as pessoas, quando elas vão lá, elas conseguem superar? Eu vou falar de mais uma arma poderosa que eu tenho. Então, é? Que ótimo! Que eu trabalho com a PNL também, né? Então, eu trabalho no consultório e trabalho na Escola Brasileira de Programação Neurolinguística. E lá a gente tem treinamentos específicos de vivências, formações de um final de semana, por exemplo, que é exatamente para isso. Que é para você se libertar das questões do passado. Mas a gente consegue fazer isso? Totalidade? Sim, todo mês, né? A cada 45 dias a gente passa mais de 150 pessoas com a gente e a maioria das questões, 99% daquilo que a gente vê lá, e é desde a gestação, né? A gente vê essa questão, o emocional de uma família reflete na nossa gestação. Então, são coisas que a gente nem tem acesso. Então, em um processo normal, por exemplo, de psicoterapia, você não consegue acessar, você precisa ir mais além, porque dos primeiros registros, né, é que são feitas essas memórias que vão resultar nesse futuro. Então, como que eu vou resolver uma coisa se eu nem sei qual coisa que é? Entende? E a maioria das pessoas ficam rodando nesse looping, falam que eu fiz anos de terapia, muitas vezes, e não resolveu. Porque não identificou ao certo o que tinha ali, né? Qual que era o problema. As pessoas têm pressa, por exemplo, porque hoje nós vivemos numa sociedade maluca, né? Você está aqui, daqui a pouco você tem que ir para tal lugar, você vive num processo de ansiedade muito grande. As pessoas, quando elas chegam até você, olha, eu gostaria de trabalhar isso na minha vida, elas têm pressa de resolver? Muito. Eu faço eu costumo falar o seguinte, quando a psicologia surgiu, né, lá o Freud, que é a linha que eu sigo de estudo, inclusive, as pessoas se comunicavam por carta, né? Então, tudo bem esperar 2, 3 meses uma resposta. Hoje é difícil, né? Hoje em dia, se você não vê o WhatsApp na hora, a pessoa já tem crise de ansiedade. Então, por que eu fui buscar ferramentas diferenciadas no meu trabalho? Uso hipnose, uso PNL dentro da clínica. Porque a pessoa, se ela chega com um problema e eu demoro tanto para resolver, a angústia que gera nessa pessoa acaba se sobressaindo ao problema. Então, existem ferramentas que adiantam esse processo, né, de resolução, porque pelo menos eu posso acolher, diminuir a dor, e aí a gente vai tratar o que realmente pode ser. Porque a ansiedade geralmente está ligada com o medo do futuro, depressão às vezes está ligada com ficar preso no passado. Então, assim, cada coisa existe uma forma de ser trabalhada. Mas para a pessoa não ficar ali na clínica, assim como tem algumas linhas mais tradicionais que ficam anos trabalhando, né, uma mesma questão, para eu aliviar esse sofrimento, eu procuro ferramentas, né, diferenciadas, e aí a gente vai entender esse processo. Você sabe que eu acho interessantíssimo isso. Por exemplo, porque hoje, infelizmente, eu não sei, infelizmente ou felizmente, a gente tem essa questão dessa ansiedade. Você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa. Sou mesmo porque eu não sei se são as atividades, eu tento equilibrar isso, não é? Tento equilibrar. Quando você fala, por exemplo, a pessoa, eu tenho as ferramentas para ajudar essa pessoa, olha, é mais ou menos assim, dou uma ajudada nessa pessoa nesse momento para ela começar a entender o processo, para ela não ficar tão angustiada assim com o problema. As pessoas quando chegam no consultório e apresentam assim, essa ansiedade, a primeira coisa que você identifica é o quê? É que essa pessoa houve alguma coisa no passado que atrapalhou ou é essa ansiedade do futuro? Tem como identificar isso na hora? Cada caso é um caso, né? Tem como identificar, mas não tem como te falar assim, olha, é isso, é A ou B ou C. Depende, porque cada caso é um caso. Geralmente, assim, o que é a ansiedade, né? Eu passei por tantas coisas na minha vida que talvez não deram tão certo, e aí a hora que eu vou fazer uma coisa nova, eu tenho medo de errar. Eu já infiltrei ali uma informação de que pode ser que eu erre. Então, às vezes, geralmente as pessoas chegam sem dormir, né? Hoje é muito comum falar de crise de pânico, né? Que é essa questão da ansiedade excessiva, porque é isso que é o pânico, né? A ansiedade excessiva. O pânico é isso? É um reflexo disso, da ansiedade? Na verdade, o pânico, ele é a junção de muitos medos, né? Então, eu tenho medo, eu nem percebo
né? Mas eu tenho medo disso, disso. E ele explode nessa questão do pânico. E fisicamente, ele tá muito ali similar com a ansiedade. Porque acelera o coração, a questão dos... Então, as pessoas, elas ficam com medo de morrer. Porque é uma crise de ansiedade que vem relacionada com todos aqueles medos que você tem. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque assim, eu tive um amigo, tenho um amigo, hoje ele já passou, superou isso bem. Ele não conseguia atravessar a rua. Sim. Ele não conseguia atravessar a rua. Ele tinha a síndrome do pânico, ele estava passando por isso, agora já está bem, já superou bem, então a pessoa voltou ao que era normal. Só que ele não conseguia. E eu ficava, assim, bestificado com isso. Mas, rapaz, não tem ninguém, não tem carro, não tem cachorro, não tem nada aqui, é só você atravessar. Ele não conseguia, paralisava. Num caso desse, como que a pessoa faz? E sabe o que é pior disso tudo? É que as pessoas só procuram a gente a hora que tá assim. Né? Deveria procurar antes. A hora que tá assim. E se procuram, né, ainda. Ficam, eles não têm essa informação, tem a questão de que psicólogo é coisa de louco e tudo mais. Ainda tem isso, né? Tem muito, muito. Então as pessoas só procuram quando estão no excesso. Não foi ensinado pra gente a ter educação emocional na escola. A gente não aprende isso. Inteligência emocional. Ninguém ensina isso pra gente. Então a gente vai se fechando, as pessoas vão se fechando, né, dentro do seu mundo. E a tendência é só piorar. Porque não vai buscar, não vai buscar ajuda, porque acha que existe muito preconceito em relação ao tratamento psicológico. E sozinho a gente não consegue isso, né? Exato. Porque até existem profissionais, né, qualificados, especialistas nisso. Assim como uma pessoa vai no médico do coração, vai no, sei lá, no ortopedista quando tá com dor em alguma coisa, o psicólogo tem a ver com a emoção. Claro. Então, quando eu estou com problema de emoção, só que o que acontece? A gente ouve quando a gente é criança, homem não pode chorar, que a gente tem que ser forte. Exato, E tudo isso fica registrado na gente, né? Fica registrado em todas as nossas memórias, né? Mas é horrível quando a gente não consegue trabalhar isso como deveria, não é? Isso é muito ruim porque a pessoa, ela fica... É como se ela tivesse um relacionamento com os outros, um relacionamento meio incompleto, né? Olha, você que ligou agora a TV aí na Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, estamos conversando aqui com a Estela sobre essa questão do presente, do passado, como que essas questões do passado influenciam a nossa vida. E claro, cada um de nós tem a sua maneira de ver todas essas coisas. Por isso, ó, se você quiser, dá tempo de você fazer a sua pergunta, fazer a sua participação, se você quiser, obviamente. Se não, continue escutando aí, continue assistindo aí, melhor dizendo. É que algumas pessoas ligam a televisão e vão fazer outras atividades. Então, de fato, parece um rádio, né? Mas escutam bem. Agora, eu queria saber o seguinte, quais são as causas mais comuns quando as pessoas te procuram para tratar a questão ou do passado ou do presente, quando chegam até você, olha, eu preciso de ajuda? Quais são as causas mais comuns que levam a pessoa até um consultório? O sentimento que eu observo mais comum é a angústia, né? Ansiedade. A angústia é porque as pessoas... O que acontece? O fato de você não conhecer as emoções, geralmente ela sente um aperto aqui. Eu falei isso hoje no primeiro bloco, então não estou errado. Estou certíssimo. Falei isso no primeiro bloco hoje, que gruda aqui alguma coisa. Angústia. E nem isso as pessoas identificam porque a gente não aprende o que é tristeza, o que é alegria. Só fala assim, você tem que ser feliz. Né? Terrível isso, hein? Você tem que ser feliz, mas não falam ao certo o que é alegria, o que é tristeza, porque a tristeza, todos são sentimentos e todos precisam ser vividos e entendidos. Vai acontecer, você vai perder alguém, é triste, mas existem fases do luto a serem trabalhadas, né? Uma coisa legal, assim, é entender que você, de fato, com o programa, você pode ser feliz. Sim. E a gente tem essa tendência, assim, todo mundo tem que estar feliz, tem que estar rindo, aquela coisa, olha, não pode ter tristeza. Mas a gente tem que lembrar que tem uma história por detrás disso, né? E a alegria hoje, ela vem carregada de algumas tristezas trabalhadas. Sim. Por exemplo, qual que é o maior medo? As pessoas têm medo de enfrentar o sofrimento? As pessoas têm muito medo de mudar, de mudanças. Medo de mudanças. Isso gera muita ansiedade. Uma separação, uma perda, um emprego. Tudo que é mudança de vida, às vezes mudar de casa, mudar de cidade. Isso traz sofrimento. Existe uma zona de conforto onde a gente vive. Então, quando eu tenho que ultrapassar essa zona de conforto, já cria um estado de alerta. Né? Então, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Por todas essas memórias do passado, né? Claro. Travam. E aí gera frustração, né? Tem uma série... Cada coisinha dessa que a gente está falando, dá pra gente ficar um dia um programa inteiro só falando sobre essa temática. Mas você sabe que é sobre importante a gente tratar isso, né? É claro, televisão a gente sempre nunca tem tanto tempo como a gente gostaria. Mas é muito importante a gente pensar sobre essas coisas e continuar conversando. Olha,
A gente vai para o intervalo, só que eu deixaria o seguinte, olha, eu deixaria uma pergunta que é assim, olha, por que as pessoas hoje têm a tendência de se apegar ao passado? No próximo bloco, vocês comentam, olha, próximo bloco, a Estela vai responder para a gente sobre isso. Por que as pessoas têm essa tendência, às vezes, de se apegar ao passado e esquecer um pouco que tem um presente para ser vivido aí? Você sabe que o nosso intervalo aqui ele é rapidíssimo. Aproveita, inclusive, para ligar e participar do nosso quadro, né? Que imagem é essa? O telefone é 019-3871-9620. E eu tinha dado para você aqui aquelas alternativas, não, aquelas dicas ali, não é? Ele foi deixado num cesto no Rio Nilo pela sua mãe quando era bebê e depois ele levou uma vida de muito luxo, né? Com a filha do faraó. Olha, tá claro isso, não é? Quem não sabe quem é essa imagem? Até eu sei. Olha, 019-3871-9620. Intervalo é rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá.